e uma boa formação para todos. Ora bem, então vamos então dar as boas-vindas a todos os que quiseram participar nesta sessão. Portanto, esta formação é uma formação que vem no contexto também de uma necessidade que aqui nós na equipa regional de adultos sentimos que havia ainda agrupamentos com o uso deficitário desta plataforma, portanto, esta plataforma de comunicação de atividades, o GeoScout. O nosso formador vai ser o Luís Gonçalves. Ele é da nossa região, é também o nosso secretário regional da Proteção Civil, mas também é o responsável nacional por esta plataforma na equipa nacional da Proteção Civil. Seguramente, se calhar, a nível nacional é das pessoas que mais informação tem e melhor sabe sobre esta plataforma, portanto, vamos também usufruir do que ele possa saber para que possamos implementá-la, para que os meios que o CNE colocou ao dispor desta plataforma só são rentabilizados se forem usados. Se não forem usados, não serão suficientemente rentabilizados. Também queria também só deixar aqui duas notas. Que nós temos 32 pessoas selecionadas nesta formação, portanto, que é o máximo que nós podemos selecionar para a formação ser uma formação certificada pelo CNE. Portanto, para ser certificada pelo CNE, desta forma também atribui créditos. Ainda há pouco estava ali um dirigente a perguntar-me que na Cordilheira não tinha lá nenhum crédito. Nós de 2 em 2 anos temos que pelo menos frequentar formações correspondentes a 4 créditos. Portanto, isso significa que devemos, no período de 2 anos, pelo menos frequentar 6 horas de formação. Portanto, as pessoas que estão selecionadas, vocês estão aqui no Zoom, vai-vos permitir atribuir estes créditos. Temos um outro canal paralelo, que nós tínhamos 64 inscritos, mas desta forma também não quisemos deixar quem tivesse de facto interesse na formação e não fosse só pelos créditos, poder assistir na mesma formação. Portanto, quem está a assistir a esta formação pelo YouTube não vai ter acesso aos créditos, mas desta forma também podem também usufruir da temática que temos aqui para apresentar. Isto em termos de seleção e para os que cá estão, para as pessoas que ficaram de fora, é importante também sabermos que há um critério de seleção que temos respeitado, que no caso a primeira prioridade é de candidatos à formação daqui da região de Viana, a segunda prioridade é a ordem da inscrição e a terceira prioridade é um limite por agrupamento. Nós nesta formação, e para dar possibilidade a mais agrupamentos de frequentarem a formação, estabelecemos um limite de 3 dirigentes no máximo de cada agrupamento. Portanto, desta forma também tentámos, a Cordilheira por defeito seleciona 4, mas estávamos a deixar muitos agrupamentos de fora, portanto, e optámos aqui, nós na equipa, selecionar no máximo 3 para dar mais possibilidades a outros agrupamentos de estarem cá. Portanto, também queria deixar uma nota, também já temos, estas terças formativas foram retomadas um bocadinho mais tarde, portanto, quem é daqui da região deverá saber porquê, portanto, foi um ano de transição da Junta Regional, portanto, o plano que foi aprovado inicialmente não tinha terças formativas previstas, mas a Secretaria Regional de Adultos, portanto, optou por reativá-las. Vamos fazer 2 ações de formação, 2 modos de formação este ano. A próxima vai ser em maio, que vai ser sobre a temática do sistema de progresso. Portanto, façam já as vossas inscrições depois logo que elas estejam disponíveis, para desta forma poderem garantir também as vossas vagas. Portanto, não vou querer tomar mais tempo aqui ao Luís. Aqui algumas regras que se calhar a questão de quem quiser falar, levantar a mão, para depois o Luís poder explicar. Portanto, ele já vai explicar um bocadinho como vai funcionar. Muito obrigado mais uma vez e vamos desfrutar então do tema que nos é apresentado. Boa noite. Sempre que alguém quiser intervir, só tem apenas que fazer a reação de levantar a mão, porque é mais fácil também para podermos interagir durante a formação e para não deixarmos dúvidas irem avançando. O principal objetivo desta formação passa por conhecermos a legislação pelo qual nós estamos obrigados a fazer a comunicação da atividade
Não somos nós, CNE, que a queremos, mas sim as entidades externas que nos obrigam e a própria legislação. Como nós elaboramos a respectiva comunicação, eu vou elencar todos os passos da respectiva comunicação, conhecer a respectiva plataforma e os dashboards que são disponíveis para as entidades externas ou para o próprio agrupamento poder consultar as suas formações e, além disso, conhecer uma plataforma que nós consideramos de apoio aos jogos de cidade. O projeto começou em 2020, tivemos um ano de Covid, deu para usar a região de Leiria como teste. Em 2021 foi tornada pública para a associação. A partir desse momento, toda a associação começou a usar, começámos a ter um modo de comunicar esta obrigatoriedade. Esta obrigatoriedade está pendente dos nossos regulamentos, mas acima de tudo, nós comunicamos para dentro da estrutura da CNE, desde a região ao núcleo da nossa origem e para o local para onde nós vamos. Todas as entidades externas com quem nós somos obrigados, câmaras municipais ou serviços municipais, forças de segurança, autoridade marítima, própria CNF nas áreas protegidas e, mais recentemente, por uma necessidade que também estávamos a ser pedida, colocamos o pedido de autorização dos proprietários. Nem sempre nós colocamos essa informação. Diz a Bíblia. Só estava mesmo a fazer uma experiência. Desculpa, Luís. Quem precisar falar, nem sequer precisa fazer grande coisa. Levanta a mão e vai acontecer uma coisa que ele vai fazer ruim. Ok? Não precisa de reagir com mais nada. Só estava mesmo aqui a experimentar ver se estava a funcionar e está. Tá? Ok. Desculpa, Luís. Uma das questões que nos foi levantada ao longo dos anos que o projeto tem, porque é só uma credencial por agrupamento. Nesta altura, segundo o nosso regulamento, todas as comunicações de atividades têm que ser informada a respectiva direção de agrupamento. Daí, optamos por uma credencial por agrupamento, que nos facilita também a gestão. Mesmo assim, ainda temos que gerir 1000 credenciais, senão seria 5000 credenciais. E também obriga a que o próprio agrupamento, a própria direção, saiba que vai haver uma atividade. O nosso regulamento assim o diz, que é 7 dias de antecedência, as entidades externas estão a pedir 14 dias. Mas qualquer atividade tem que ser de conhecimento da respectiva direção de agrupamento. Ao fazermos a comunicação, a informação à junta de núcleo, à junta regional, é dada automaticamente. Ao longo do tempo do projeto, foi colocado no site do departamento vários suportes de comunicações, desde o manual de apoio à credenciação, manual de atividades, algumas FAQs e as próprias circulares que foram saindo para suportar toda a aplicação e toda a plataforma. Existem algumas especificações. Nós tentamos ir negociando com todas as câmaras. Continuamos a ter câmaras que estão um bocadinho redutivas nestas exigências. Atualmente, tanto Mafra como Braga, à partida estão as coisas sanadas. A nossa comunicação sobrepõe e tem muita mais informação que o próprio formulário deles. Situação de Barcelos é complicada, já foi tentada se fazer todo o enquadramento. Sempre que nós fizemos um raid em Barcelos, a Câmara está a exigir que preenchamos o formulário da ocupação da via pública. O agrupamento de Carvoeiro, esta semana, recebeu um comunicado a dizer que tem que preencher um formulário da ocupação da via pública. É apenas um raid, mas a chefe de divisão está assim a exigir. O procedimento de atividades administrativas internacionais é um procedimento normal, faz tudo a nível internacional via CIE e depois aqui a Perna Mendes faz uma respectiva comunicação. O ICNIF conseguimos ao longo do tempo acabar com aquela obrigatoriedade de 14 dias de antecipação, temos um formulário para preencher, enviar um ofício, uma carta. Atualmente a plataforma permite saltarmos este passo. Comunicamos a atividade é comunicada diretamente ao ICNIF, já não temos que fazer aquele enquadramento dos formulários todos manuais. Autoridades de saúde. Temos algumas autoridades de saúde que estão no início do projeto, começaram a enviar um documento para cobrança de taxas. Se isso acontecer, o que nós pedimos, exemplo, aos agrupamentos, pegarem no slide correspondente à legislação, reencaminhar para a autoridade de saúde que fica
normalmente sanada a situação das taxas. Ou alguma coisa, solicitem o nosso apoio a nível do e-mail. O principal objetivo foi tentar uniformizar todas as comunicações. Eu sou de Viana, vocês são de Viana, de outras regiões, vou para o Porto, vou para Lisboa, todas as comunicações serem iguais em todo o país, independentemente da nossa região de origem e do nosso próprio destino. GeoScout é a equipa que corresponde a estas aplicações todas. Comunicação de atividades é o survey, é o arquivo online e é o dashboard que está disponível para as entidades externas. Entretanto, temos o Experience que foi usado na Luz Paz de Belém e durante o ACANAC. Temos o Quick Capture que nós usamos para testes para a aplicação de jogo de cidade. Uniformizar para simplificar. Tanto a gente uniformizada, as entidades externas estão habituadas ao nosso formulário, às nossas comunicações, por isso o nosso modo de falar para fora é sempre igual. Seja comunicação de atividades, equipas de retaguarda, missões de retaguarda, comunicamos sempre do mesmo modo. E, paralelamente, temos conteúdos desenvolvidos no âmbito de tudo que seja projetos de apoio à Secretaria de Ambiente ou outros projetos. Sim, Virginia? Som? Estás sem som? Não conseguem partilhar a tela? Não se consegue ver? Não conseguimos ler, está muito pequenino. Aquilo que fui falando, a própria abrangência da equipa. Não é apenas comunicação, mas todo um cenário de atividades, de apoios, de projetos envolvidos por nós. Atualmente temos um panorama acima dos quase 80%. A região de Viana até está bastante bem representada, a nível de porcentagem. Temos um problema de Açores e um problema de Lamego que estamos, ao longo dos tempos, conseguir controlar e envolver-nos com as respectivas comunicações. Temos 81% de agrupamentos aderentes no final do ano escutista, entretanto, temos vindo a evoluir. Não é muito, mas no ano passado, a nível do ano escutista, foram comunicadas 3.100 atividades de agrupamento. Movimentamos 170.000 escuteiros. Parecendo que não, é muita coisa. E estas comunicações, preferencialmente em zona litoral. Tem a ver também com a própria quantidade de agrupamentos por zona. Todo esse cenário é aproximado. Comunicações, situações de Madeira e Açores têm algumas limitações. Por favor, sempre que forem para lá, tenham atenção a isso. Sim, Abílio? Abílio? Estava a desativar o mudo. Essas pintinhas são o local onde foram realizadas as atividades ou é o local dos agrupamentos que pediram? Não. O local é o ponto georreferenciado da comunicação de atividades. Ou seja, onde foram realizadas as atividades? Sim, onde foram realizadas as atividades. Demonstra especialmente que a zona Alentejo e interior temos poucas atividades. A decorrer também temos pouca população, temos poucos agrupamentos. O principal foco está ali na zona Porto-Braga, e ali há uma zona à volta de Leiria. Fátima. Sim. Credenciais. Uma das perguntas que nos tem acontecido é: eu tenho uma atividade de agrupamento ou de secção, tenho a minha credencial comigo. A região e o núcleo, regiões, núcleos e equipas nacionais têm credenciais próprias. Centros e campos escotistas têm credenciais próprias. Por isso, cada nível hierárquico tem uma respectiva credencial. Sempre que o agrupamento não souber as credenciais, apenas tem que mandar um e-mail para nós, que nós, no prazo máximo de 24 horas, respondemos à respectiva comunicação. Eu preencho um formulário via survey e ele automaticamente gera-me um relatório que é enviado para o chefe responsável da atividade, o chefe do agrupamento e o e-mail geral do agrupamento. O e-mail geral do agrupamento é automático. Região e núcleo do agrupamento, região e núcleo de destino,
centros e campos esportistas, quando a atividade decorrer num centro ou campo esportista oficial. Agrupamento mais próximo. O agrupamento mais próximo é selecionado pelo agrupamento e não automaticamente. Foi um debate que nós tivemos, o regulamento exige-nos essa respectiva comunicação ao agrupamento mais próximo. Podia ser no automático? Podia. Qualquer atividade que fosse georreferenciada no centro da avenida, à partida, no centro daria o agrupamento de Monserrate. Uma atividade georreferenciada na zona do Parque da Marina, onde normalmente está ali o slide, já viria para o agrupamento de Arco. Mas às vezes, se calhar, nem é com um ou com outro agrupamento com quem nós combinamos, temos o alojamento. O alojamento, ou já fizemos alguma partilha. Se calhar será a Senhora Socorro ou a minha dela. Nesse sentido, nós optamos por ser o agrupamento a escolher a quem quer enviar a comunicação. Normalmente é o agrupamento mais próximo do local ou aquele com quem já é feito um contacto. E em Viana estamos a falar que temos 4 agrupamentos mais ou menos próximos. Chegando à zona do Porto, nós fizemos o teste na avenida, ao longo da Avenida dos Aliados, davam-nos 4 agrupamentos só a descer a avenida. Por isso tivemos que optar por esta opção. Sim, Guilherme. Esta comunicação ao agrupamento mais próximo é uma escolha obrigatória? É obrigatório porque o nosso regulamento assim o exige. Ok. Não, é só, por exemplo, o agrupamento de Anha, pelo que sei, recebe sempre notificações de que o agrupamento de Arco vai fazer uma atividade. Quando na Sim. realidade nem se for preciso nem passa por Anha, é só para perceber o enquadramento também de certa Sim. forma. Do mesmo modo como tu vais para a Drave, o agrupamento mais próximo da Drave fica a 40 km. Mas o regulamento assim o exige. Nós ainda tentamos, como comunicas para a região e para o núcleo, tentar nos salvaguardar por isso. A parte do Conselho Fiscal disse-nos não, o regulamento diz agrupamento mais próximo, tivemos mesmo que tornar isso obrigatório. Luís, Sim. mas por, por absurdo, imagina que alguém vai fazer uma atividade a Viana e referencia, por exemplo, o agrupamento de Moia, ou da Arcos Valdevez, ou que não são o agrupamento mais próximo, certamente, não é? Sim. Mas é válido. Nesta altura é válido. Okay. Nesta altura é válido porque nós já temos situações em que tu até vens mais ou menos em raio, tens 2 ou 3 dias, só escolhes um agrupamento, será um dos agrupamentos por qual tu vais passar. Não, eu estou a referir-me a uma situação Sim. ainda mais absurda, que é alguém que vai fazer uma atividade no campo do Castelo e referencia o agrupamento de Moia. O sistema permite. É assim, o agrupamento mais próximo tinha a ver com um pedido de auxílio, uma ajuda na preparação da atividade. É uma coisa que está no nosso regulamento. Por isso é que nós fomos obrigados a seguir. Nós, nesta altura, antigamente, o regulamento era na altura em que tinhas que mandar um ofício, ou precisavas de ir para algum sítio, e o agrupamento mais próximo era quem te abria as portas e te mostrava as entidades, mais o local. Proximidade no sentido de apoio do que propriamente proximidade em termos de distância. Sim, basicamente é isso. Daí nós temos optado por seres tu a selecionar e não a ser o ponto automático. Pode haver uma afinidade já qualquer com o agrupamento que não será o mais próximo, mas é aquele que está ali mais à mão. Sim, é o que está mais à mão. Nós, por acaso, aqui em Viana é facilmente o teste. Tu marcas, por exemplo, na praça. Na praça, ele fica mais ou menos à mesma distância. Entre Darque, Monserrate, fica mais ou menos ela por ela. Por exemplo, se marcares no seminário, já te dá Monserrate ou Senhora Socorro. Mas se calhar, tu nem sequer precisas de nenhum deles porque vais dormir ao seminário. Ou vamos supor, antigamente tu ias fazer uma atividade para a cidade e até vinhas dormir a dar, ou até vais dormir, portanto, marcas uma atividade na Marina, ou no Parque da Cidade, no Peninha. O argumento mais próximo do Parque da Cidade é a minha dela. Mas tu até combinaste com o Monserrate, ficas lá a dormir e foi o agrupamento que te proporcionou os outros momentos. Daí ser opcional e não automático nesse sentido. Sim, Guilherme. Já foi sem querer. Ok. Já não queria dizer nada, desculpa. Tá.
Isto a nível de CNE, estas são as entidades que comunicam. Paralelamente a isto, temos tudo aquilo que é externo ao movimento. Áreas protegidas, neste caso do ICNF, comandos sub-regionais de proteção civil, PSP, equipas de montanha da GNR, atualmente as WEPs, autoridade marítima, sempre que o ponto esteja dentro do chamado domínio marítimo, são 50 metros da linha da margem, delegados de saúde ou agrupamentos de centros de saúde ou LIS, eles próprios estão-se a dividir e é enviado para alguém na área da saúde, câmaras municipais ou Serviço Municipal de Proteção Civil, temos as duas opções, porque cada Câmara escolhe para quem quer receber ou como quer receber, e a GNR. Nesta altura, apenas nós informamos que o agrupamento deveria de enviar para os bombeiros. Atualmente, a autoridade, nós temos um acordo verbal com a Autoridade Nacional de Proteção Civil recebe a comunicação e distribui para o Corpo de Bombeiros e é mais oportuno, porque estamos com problemas a nível de jurisdição de bombeiros. Há municípios, como por exemplo Esposende, acima do Cávado é Esposende, abaixo do Cávado é Fão. Ou chegamos a Barcelos em que temos 3 corporações. Temos uma corporação de bombeiros que dá apoio a 3 municípios. E como nós não sabemos esta informação, ou temos corporações que durante o dia é a corporação A que dá assistência, à noite é a corporação B, o acordo que está é a autoridade que faz esse trabalho por nós, apoia-nos e ajuda-nos nesse envio. Se o agrupamento já souber de antemão qual é a corporação de bombeiros quem vai da zona, geralmente isto acontece muito, por exemplo, na zona da Serra da Estrela, que o próprio agrupamento envia sempre para os bombeiros de ceia, é uma mais-valia, mas a autoridade está encarregue de fazer essa comunicação por nós. Mas neste momento, bombeiros é a única entidade externa que não recebe a comunicação automática. Mas também a própria lei não o obriga. Isso é apenas uma ressalva. Em função do nível de atividade, o número de órgãos que recebe a comunicação vai variando. Atividades de região, neste caso, só regiões vizinhas recebem, já não é o agrupamento, assim como, por exemplo, uma atividade nacional, apenas a região de destino ou a região onde vai ser a atividade é que vai receber. Já não há níveis inferiores. Sim, Cristina. Olha, eu queria perguntar só se por acaso isso está por defeito o envio automático a essas entidades todas. Eu nunca preenchi nenhum, quem preenche é o Miguel. E por isso é que eu estou a fazer esta questão. Porque eles chegam a fazer no outro dia e algumas pessoas não receberam a comunicação. O problema que se passou com o Caridade foi que ele submeteu a comunicação via plataforma online. Que a plataforma online só permite intersecção com uma camada. Neste momento está completamente desativada, que ela dá erro. Qualquer comunicação tem que ser sempre feita através da aplicação instalável. Sim, eu mais à frente vou falar sobre esse pormenor. Mas as comunicações estão a sair apenas nós detectamos esse pormenor e a versão web tem limitações. Por isso é que tem que ser a versão instalável. E aí as comunicações estão a sair para todas as entidades. Mais recentemente, para nós ainda está em fase piloto, integração com o CIE. Qualquer comunicação de atividades preenchida na GL Scout fica disponível para o agrupamento poder carregar a informação para o CIE. Vai a atividades, opção ícone GL Scout, aparece a listagem das últimas atividades à partida por anos cotista, seleciona a atividade, tem o nome que nós preenchemos no campo de nome da atividade. Se tivermos um nome, pode ser um nome que nós achamos que a atividade tem, de acordo com o imaginário, ou pode ser um nome similar, equipamento pioneiro, equipamento exploradores, o nome que nós quisermos, e ele carrega data de início, data de fim,
objetivos da atividade, local da atividade e o total de participantes. Não carrega nomes. A partir daí, está a funcionar desde dezembro, entrou em fase de teste. Muita gente usou isso para fechar os censos do CIE, usaram esta opção para ir buscar as atividades. Do lado do CIE, eu coloco o nome dos elementos, coloco as secções, coloco se tem noites de campo, toda essa informação é CIE. Do lado da GeoScout é informação geral da atividade. E o sentido é, a atividade registrada na GeoScout está disponível no CIE. É apenas este o sentido. Mas esse sentido é automático? És tu que tens que pedir a listagem das atividades. Entras no CIE, entras no CIE atividades, tens o ícone verde GeoScout e aparece. Ok, o ícone verde. É o ícone verde. Porquê? Porque vamos supor, tu podes ter marcado uma atividade por erro, podes ter cancelado a atividade, podes não querer, vamos supor, tu tens uma atividade internacional comunicada via GeoScout, mas tens todo o procedimento feito via CIE a nível internacional. Já não vais buscar essa atividade à GeoScout. Ou então até uma atividade que fazes com outros agrupamentos e que por acaso até abriste inscrições no CIE para os outros agrupamentos. Quando fizes a comunicação já não precisas, já tens um procedimento todo feito via CIE. Daí nós não quisemos de modo automático, mas sim, é o agrupamento que vai importar o que quiser. Se o agrupamento quiser... Desculpa, Márcio. Não, desculpa nada. Se o agrupamento quiser, importa. Se não quiser, é como se a funcionalidade não existisse e faz a criação das atividades à mão, à unha. Sim. Vais à atividade, ícone verde GeoScout, para poderes fazer o import. Ele carrega automaticamente no GeoScout. Sim. Carrega todas até aquelas atividades com as quais tu já fizeste comunicação delas. No site do departamento está apoio à credenciação, manual de apoio às comunicações e está a declaração do proprietário. Começamos a ter muitas câmaras a fazer a pergunta: vocês vão acampar em terreno privado? Têm autorização do dono? E então, como começou a ser uma pergunta frequente, definimos um template, está no site disponível para descarregamento, preenchem e fazem o respectivo anexo. Desde 2022, de junho, começou o projeto nas zonas do ICNF, atualmente comunica para toda a gente. Foi um projeto que começámos em modo piloto, foi aceito pelo ICNF, tivemos que ir adaptando a própria plataforma às necessidades do ICNF. Atualmente, respondemos a todas as expectativas do ICNF, toda a informação está a funcionar, o ICNF não nos chateia normalmente com as respectivas comunicações. Exceto, claro, se comunicamos abaixo dos 14 dias. Aí temos normalmente os técnicos do ICNF a reclamar. O que é que eu devo registar na plataforma? Nós temos promessas. Não têm que ser registadas? Não. Mas as promessas estão envolvidas num acampamento de agrupamento com promessas. Têm que ser comunicadas. Não é a promessa que tem que ser comunicada, mas sim o acampamento. O quarto fim de semana do PIF, que é feito em regime de acampamento. É formação, sim. Mas como é acampamento, tem que ser comunicado. O fim de semana, por exemplo, do enriquecimento, como é feito em edifício, é formação, não é comunicada. O acampamento é comunicado, o potencial de risco é o acampamento e não a formação. Daí temos esta sensibilidade que é formação, promessas não são comunicadas, se foi feitas individualmente. Se estiverem envolvidas numa coisa maior, acampamento de grupo, acampamentos, um raid, já têm que ser comunicadas.
Quando vemos ali ficha de segurança SIG, é o ecrã 5 e 6 da respectiva comunicação do formulário. Se tivermos mais de 150 pessoas, normalmente é aconselhável a elaboração de um plano de segurança. Atualmente existem uma série de dashboards, alguns estão disponíveis, todos eles são disponíveis para os agrupamentos, alguns estão disponíveis para entidades externas. O dashboard das atividades existe e está disponível para os agrupamentos e para as forças externas a nós. Todos os comandos subregionais conseguem visualizar esta informação, que é todas as atividades que vão decorrer. Tem informação sintética, número total de elementos por secção, local da atividade e, respectivamente, o agrupamento e a data de início e data de fim. Paralelamente a isso, temos este dashboard que permite às regiões, núcleos e agrupamentos poderem fazer uma pesquisa dos respectivos históricos por qualquer um destes filtros. Disponibilização de equipas de retaguarda. Eu até gostava, se calhar, ter este cenário mais ou menos preenchido, mas eu ter preenchido as equipas de retaguarda, mas garantir que este estava vazio. Significa que todas estas foram as atividades que foram registadas no nosso apoio no âmbito da proteção civil. É o que nós chamamos de formulário das missões das equipas de retaguarda. Paralelamente a isto, começou há 2 anos o formulário da Luz Paz Belém e o respectivo dashboard. No ano passado, no ano anterior, aqui em Viana, demos uma dinâmica maior à Luz Paz Belém e este ano no Algarve mantivemos mais ou menos a mesma dinâmica, colocação das dinâmicas, formulários, dashboards, da Luz Paz Belém. Projetos paralelos feitos pela GeoScout em parceria com outras equipas de outras secretarias. GeoScout, comunicação de atividades. A nossa aplicação de base, Survey 123. A aplicação tem que ser a aplicação instalável. Está disponível para qualquer dispositivo e tem mesmo que ser a versão instalável. Porque a versão instalável permite, eu quando coloco o PIN no mapa, e ele interceptar-me com as 7 camadas de dados, que são as 7 entidades externas com quem eu tenho que comunicar. E a versão online só me permite interceptar com uma camada. E nós optamos por a versão instalável que nos dá resposta a todas as necessidades que nós precisamos. Primeira página, login. Atenção, por favor. O agrupamento é sempre com 4 dígitos. É um bocado estranho, sim, mas é 4 dígitos. Geral, ponto. O número do agrupamento com 4 dígitos, underscore SIG, underscore escotismo. 70-80% das perguntas e dúvidas que nós temos é sobre o user. Após eu fazer login, canto para a direita, transferir inquérito, atividades de agrupamento. Tem o símbolo de uma maneira de agrupamento e carregar na nuvem. Se tiver 2 setinhas, a versão que vocês têm está pendente de uma atualização. Em função do user que tivermos, o número de formulários também vai variando. Sim, Micael. Desculpa, Luís. Consegues, ou alguém que esteja a gerir aí a formação back-office, partilhar o link no chat, que é para nós podermos clicar nele? É uma aplicação. Qual link, Mica? Este último que eu partilhaste para fazer a transferência do Do Survey 123. É uma aplicação, é na App Store ou no Sim, Google Play. seja na app, seja no Google, sim. Se conseguires partilhar o link no chat, toda a gente clica. Sim. Este link está também no manual da comunicação, mas o Aníbal vai ir à formação e já manda lá o chat. Ok?
Voltando aqui, em função do nível da minha credencial, eu tenho mais ou menos formulários disponíveis. Tivemos que limitar isto por um motivo. Tínhamos agrupamentos a comunicar atividades de região porque as regiões não tinham credenciais ativas. Tínhamos regiões a comunicar atividades de agrupamentos porque não havia credenciais ativas. E então tivemos que cortar, cada um comunica as suas respectivas atividades. E temos credenciais para os centros e campos discutistas. Salva aqui. Eu faço uma atividade em DRAV, é o agrupamento que comunica a atividade para DRAV. Se eu for participar no Sol a Sol, no DRAVIN, é DRAV que comunica a atividade. E eu vou, por exemplo, participar agora no Tecori Nacional. Quem faz a comunicação da atividade Tecori Nacional é, neste caso, a equipa nacional ou o CNAI, não é o agrupamento. Eu vim fazer o Tecori apuramento regional. A região comunica a atividade, não é o agrupamento que comunica a atividade. No caso também dos centros e campos escotistas, se eu vou fazer a atividade ao centro, eu comunico. Se eu vou participar numa atividade promovida pelo centro, é o centro que faz a respectiva comunicação. Comunicação de atividades. Primeira coisa, verificar sempre se há alguma atualização. Na semana passada saiu uma nova atualização que aparece no último slide. Há agrupamentos que não gostaram que apareceu, mas teve que ser. Diz, Guilherme. Se, por exemplo, 3 agrupamentos juntarem-se, sem ser a nenhum nível regional, para fazerem uma atividade, quem é que deve comunicar a atividade? É meio-meio? Normal, é assim, tens duas hipóteses. O teu agrupamento organiza, escolhes um agrupamento, o agrupamento mais próximo do local é o agrupamento escolhido para aparecer na comunicação e preenche os elementos, o total de todos os elementos. Esta é a opção mais normal. Se não, tens outra hipótese, que é, tu comunicas a atividade para o mesmo local por vários agrupamentos, consegues copiar sempre o formulário, só mudas o número de elementos e o número do agrupamento. O que é que a segunda versão permite o que é? Ficas com a atividade disponível já no CIE. Ok. Se for a primeira versão em que um agrupamento comunica para todos, só há um agrupamento que fica com essa informação. E depois a outra atividade tem que ser a moda antiga, criada manualmente. São estas duas situações. Normalmente tivemos agrupamentos que um comunica e depois é só fazer a duplicação do formulário, muda o número de elementos e muda o agrupamento, e normalmente muda o chefe de agrupamento, o chefe de atividade, o segurança, saúde e a equipa retaguarda e o resto é tudo igual. Muda só estas três coisas, que é o número de elementos, o agrupamento e o chefe de agrupamento é que muda. E assim ficas com a mesma comunicação disponível para cada um dos agrupamentos. Ok. Obrigado. Primeiro separador, selecionar o agrupamento. Por favor, verifiquem se o agrupamento tem as informações corretas. Temos delegados de saúde que ainda estão a mandar os ofícios por e-mail, ou por carta. Por isso, verifiquem justamente se a morada está correta. Atividade. Data de início, data de fim da atividade. Esta informação é importante para nós, por causa da verificação do número de dias de comunicação da atividade, e é que normalmente as entidades usam para verificar os dashboards. Nome da atividade, imaginário ou fora do imaginário, e este nome fica disponível no CIE. Finalidade da atividade, normalmente os objetivos pedagógicos, que ao preencher aqui já ficam disponíveis na versão do CIE. E sim, para as atividades externas, as finalidades pode ser menos necessária, mas fica sempre bonito numa comunicação nossa, fazer um pequeno enquadramento dos objetivos e a informação já fica disponível para a respectiva comunicação no lado do CIE. Selecionar
Se for no telemóvel, o mapa é automático. Se for numa versão de computador, tem que ser eu a selecionar o mapa. Por favor, se a atividade for nos campos de vista, os mesmos aparecem com uma linha amarela à volta. É colocar o ponto dentro da linha. Tivemos alguns agrupamentos que colocaram um ponto no limite da linha, pensando que aquilo era uma área de exclusão. Não. As áreas amarelas é o centro e campos de vistas, porque colocando lá dentro, automaticamente o diretor do campo recebe a respectiva comunicação. Após eu validar, automaticamente ele diz-me quem são as entidades que vão receber a respectiva comunicação. Guilherme, ainda é para falar ou é a mandar um bocado? É mandar bocado. Desculpa. Desculpa. Ok. Após ele selecionar no mapa, tem a opção: o local de atividade é este, sim ou não. Se o local de atividade for este, sim, não é necessário preencher mais nada. Se for não, então ele abre a opção de fazermos um pequeno descritivo. Não é o mapa de campo, não é o programa de atividades. Durante a manhã, sábado de manhã, trilho do ponto A ao ponto B. Durante a tarde, trilho do ponto C ao ponto E. Essa informação. Porquê? Se eu tiver uma atividade no Gerês, Serra da Estrela, Parque Nacional Peneda Gerês, Serra de Sintra, e eles exigem a colocação do código do trilho oficial. Se for na Madeira, a colocação da respectiva levada. Sim, Mica? Desculpa. Nós conseguimos aqui carregar, imagina que trabalhamos o percurso no Locus Notes, por exemplo. Conseguimos carregar o ficheiro por aí. Sim, é assim. Aqui tens duas opções. Se usares o mapa partilhado, colocas o link aí na parte de baixo, ele diz link da Google Maps, do Ride, Google Maps, Google Earth, ArcGIS, é um link. Se atendendo que temos alguns dirigentes que já usam HPMLs, usam o Strada, GPX, o que quiserem. No final do formulário é uma coisa que é anexos. É colocar em anexo esse ficheiro. Existem as duas opções. Somos obrigados na mesma a colocar aqui qualquer coisa, não é? Não. Estes campos são apenas de escrita. E não são obrigatórios estes. Okay. Estes campos não são obrigatórios. Atenção é, se forem para alguma das áreas protegidas ou para a Madeira, é obrigatório identificar os trilhos oficiais que vão fazer. Porque senão, justamente na Madeira, qualquer comunicação que por algum momento apareça a dizer levadas, e se não aparecer o número da respectiva levada, a técnica da Direção-Geral da Proteção Civil da Madeira, que tem um nome específico, liga-vos ou manda-nos um e-mail a pedir essa informação. Para ele essa informação é sensível, porque nem sempre nós temos as levadas disponíveis, ou são condicionadas. Eu mais à frente irei apresentar uma situação que se passou na Serra de Sintra. Mica, ainda queres falar? Sim, só na continuidade desta questão. Estás a dizer, há bocado estavas a falar rotas oficiais, ou percursos oficiais, ou seja, estás-me a dizer, por exemplo, pequenas rotas ou trilhos de pedestrianismo identificados. É isso? Sim. Normalmente, e se, por exemplo, nos desviarmos desse registro? Se nos desviarem do trilho, dizem ponto de início, Miadela, ponto de fim, Soutelo. E depois dizem pelo Monte X ou pela Nacional, apenas uma pequena indicação. Se não seguirem nenhum trilho oficial, aí vão ter que ser um bocadinho mais pormenorizados, especialmente nestas zonas mais sensíveis. Okay. E especialmente aqui é o ICNF que é mais mesquinho, mais perfeccionista, porque são eles que fazem a gestão dos parques. E para os pais, nós, para todos os efeitos, temos que pedir autorização para andar nesse tipo de parques. Se o raid, por exemplo, passar por mais que um concelho, temos a opção de podermos adicionar até 3 concelhos extra, o que já está previamente identificado a quando do ponto da atividade. Comunicação às juntas regionais e aos municípios, que é precisamente o foco principal é dos municípios.
Também por uma situação deste género. Um agrupamento decidiu ir para Serra da Estrela, zona de Manteigas. A atividade eram 3 dias e apenas na definição dos trajetos dizem pela zona de Manteigas. O Serviço Municipal pede a informação. Não é só o local de acantonamento, mas, por favor, enviar os trajetos que vão realizar na zona do Maciço Central. O problema aqui é o Serviço Municipal efetua um e-mail para mim e eu vou responder aos serviços municipais. Significa que todas as outras entidades, delegados de saúde, GNR e CNF, já não recebem a comunicação. Por isso é preferível nós previamente identificarmos essa informação logo no formulário, toda a gente obtém a informação. Porque senão é apenas resposta um para um e não um para muitos. Do mesmo modo com que outro serviço municipal, que também um agrupamento ia passar por áreas prioritárias de prevenção e segurança, as APPS, também foi pedido mais esclarecimentos, atenção à situação de riscos. São estes pormenores que ao longo do tempo o ICNF e os serviços municipais foram enviando informações, porque às vezes as comunicações estão um bocadinho deficitárias ou com pouca informação. Em sentido contrário, tivemos esta comunicação, aconteceu com muita antecedência, é verdade, a atividade seria no próximo fim de semana, comunicada há 3 semanas atrás, para a Serra de Sintra, mandam os trajetos, identificam que vão fazer um hike na zona da Serra de Sintra, mandam o respectivo Google Earth, toda a respectiva informação, e o serviço, e neste caso o ICNF da zona da Serra de Sintra, diz que a atividade não pode ser realizada, somente não pode ser realizada aquele respectivo raid. Todo o resto da atividade é possível. O raid passar naqueles sítios não é possível. E eles têm faca e o queijo na mão, por isso o respectivo agrupamento efetuou a respectiva alteração a posteriori. Mas em si, esta informação é aceitável, porque são eles que têm que dar a informação. Mas temos que garantir, se eu vou comunicar a atividade de 3 dias da mesma, ou o ICNF não vai responder, ou eu corro o risco de receber uma resposta a dizer que não posso e já não tenho tempo de alterar a minha atividade. Daí, atenção aos prazos para as respectivas comunicações. Sim, Guilherme. Eu não sei se isso é possível, mas, por exemplo, naquela situação da atividade em ceia, nós conseguimos editar o formulário e só ao editarmos é feita uma comunicação com a atualização àquelas entidades todas? Nesta altura, o formato de edição não está a ser possível. Normalmente, qualquer tipo de comunicações que nós devemos é responder a todos. Porque no e-mail saem todos os e-mails listados. Normalmente, o que nós dizemos cancelamentos e respectivas alterações, responder a todos e anexar toda a informação. Porque se estiveres a criar, se tivesse uma edição, estarias a enviar um novo e-mail para toda a gente. E as entidades, às vezes, poderiam considerar que era uma nova atividade e não uma readaptação da outra. Ok. E então nós optamos por responder, e um bocadinho também em conversações também com a autoridade, respondes àquilo e ficas sempre tipo em forward. Fazes sempre tipo cascata daquela atividade. Justamente por causa disso. Luís, Sim, Abílio. Atividades internacionais. Sim. Tipo, vamos Fazes imaginar. o procedimento todo internacional e no final comunicas na GeoScout apenas de modo performance. Atividades internacionais não é obrigatório. Porque nesta fase não é obrigatório apenas por um único sentido. Nós estamos à espera que a Secretaria Internacional nos envie os e-mails internacionais por país para receberem as nossas comunicações. Apenas isso. Atividades internacionais, procedimento todo normal, a moda antiga. A comunicação não é obrigatória. É a única atividade que não é obrigatória porque já faz um procedimento, já pedes autorizações fora. Ok? Sim, e há todo um projeto que é feito, Sim. daí a pergunta, ok, está Sim. esclarecido. Sim. Aqui é apenas um modo de performance para respectiva comunicação. Não é obrigatório. Atividades
internacionais não é obrigatório. É a única exceção que nós temos. Porque tu fazes todo um procedimento fora. Projeto, pedidos, contactos, tudo feito fora. E a partir da tua região já sabe dessa respectiva saída. E a Secretaria Internacional também. Sim. Por isso todos aqueles encargos a quem tu eras obrigado a comunicar já o sabem por outra via. Daí não ser obrigatório ser via GeoScout. Apenas as internacionais. Ok. Cronograma da atividade. Meios que eu vou usar. Início da atividade. Chegada ao local que eu marco no mapa. Saída do local do mapa. Conclusão da atividade. Apenas um pequeno cronograma em função do ponto específico do local da atividade. Chega, se calhar, o separador que mais problemas dá, que mais dúvidas cria. Eu prefiro usar este para explicar. Chefe responsável da atividade e chefe de agrupamento podem ser a mesma pessoa? Sim. O e-mail tem que ser diferente. A única exceção é o e-mail do chefe de atividades e do chefe de agrupamento tem que ser diferentes. Mas pode ser a mesma pessoa. Pode. O objetivo aqui é garantir que a comunicação chega a 3 e-mails diferentes. Geral, chefe de atividades e chefe de agrupamento. O responsável da prevenção e da segurança pode ser algum do chefe, pode ser o chefe de agrupamento e o chefe de atividades? Pode. Pode ser uma pessoa externa ao movimento? Pode. Pode ser um caminheiro? Pode. É a pessoa mais diferenciada que se encontra na atividade. Uma caminheira que esteja a estudar enfermagem é mais capacitada no âmbito da saúde do que eu que sou engenheiro informático. Aqui o objetivo é a pessoa mais diferenciada. O marido de uma dirigente que até está na atividade, que até é GNR ou é PSP. Está na atividade? Está. Pode ser ele a pessoa de segurança. É uma pessoa que esteja na atividade e que seja mais diferenciada para a respectiva área. Elemento de retaguarda é alguém que não está na atividade, mas que tem conhecimento da atividade, mas acima de tudo tem uma lista telefónica de outros elementos que estão na atividade. Isto é uma exigência por parte do ICNF e dos comandos subregionais para a Serra da Estrela, a Serra de Sintra, a Peneda de Gerês. E para não estarmos a criar formulários diferenciados, optamos por criar um formulário único e temos isto, se calhar numa atividade normal secção, o elemento de retaguarda é muito, ou o elemento de prevenção é muito. Mas para não estarmos a criar vários formulários, definimos um único formulário. A informação pode ser repetida? Pode. As pessoas podem acumular funções? Podem. O elemento de retaguarda é sempre alguém externo à atividade. Porque é alguém que, numa situação de ficarem sem rede, consigam ser contactados. Situação que já aconteceu da Serra da Estrela. Estavam 2 dirigentes, os 2 eram da mesma operadora. Foi necessário contactar e informar que iriam ter que ser evacuados por parte da GNR de Montanha. Ligaram o elemento de retaguarda para obterem um telefonema de outro elemento que estava na atividade. E aí, parece um bocadinho estranho, mas acabaram por ter que ligar. A autoridade nacional de proteção civil ligou para uma pioneira. Porque os dirigentes estavam os 2 sem rede. É uma solução. O elemento de retaguarda é alguém que tem uma lista telefónica e sabe onde é que vai ser a atividade. Um pai, um familiar de um dirigente, em último cenário, até o assistente de agrupamento pode ser. Outros dirigentes. É alguém que não está na atividade, mas que consiga saber e ter contactos telefónicos respectivos. E atenção, por favor, ao e-mail do chefe de atividades e do chefe de agrupamento se está bem escrito. E, por favor, nunca coloquem o geral. O geral já vem automaticamente. O CA e o e-mail pessoal, vamos supor, o chefe de atividades e o chefe responsável. É a mesma pessoa. É o CA e o e-mail pessoal. Nunca coloquem o geral, porque o geral já está no formulário de base. E estes são os respectivos separadores.
estão no formulário. Número de elementos. Elementos por secção e temos ali uma opção que é elementos não dirigentes, não escuteiros. Para as nossas contas, não interessam. Mas para os nossos parceiros, que são quem nos possam vir a socorrer, a eles interessa saber quantas pessoas estão. Acampamento de pais. Se calhar tem 50 escuteiros e tem 50 ou 60 pais. Os pais são considerados elementos não escuteiros. Situação que já aconteceu numa paróquia do Algarve. Havia 50 elementos identificados e havia cerca de 120 não escuteiros. O que é que aconteceu? O agrupamento, como tem ferramentas de comunicação, efetuou a comunicação numa atividade paroquial que envolvia escuteiros, guias, AIP e pessoal da paróquia. Mas como somos a única entidade que tem uma ferramenta de comunicações, o CNE, o agrupamento, assumiu a responsabilidade de comunicar a atividade e colocou os outros elementos das outras associações como elementos não escuteiros. Muitos de nós, no início do ano escutista, fazemos o dia aberto, o recrutamento com a catequese, atividades de magusto, escuteiros e catequese. Catequese são elementos não escuteiros. Porque, acima de tudo, é uma comunicação, há um risco, se houver risco, comunica-se, não houver um risco, não é necessário comunicar, e colocam-se números aproximados de elementos não escuteiros. A partir daqui, começamos no registro de atividades SIGA. Tipo de atividades. Na sequência do Conselho Nacional de Representantes do ano passado, foi colocada a opção de desfile de fanfarra. O núcleo de Barcelos e o núcleo de Cego de Maio apanharam alguns sustos em procissões e respectivos desfiles. Daí pediram autorização para ser acrescentada ao formulário a possibilidade de efetuarem comunicações de desfiles de fanfarra. Tiveram problemas e então optaram por jogar pelo seguro. Espero que não haja nenhum assistente a assistir, mas muitos de nós temos procissões, estamos já ao mês de maio, procissões noturnas, em que muitas delas em ruas complicadas, com nacionais, e às vezes não há GNR nem PSP para fazer o corte do trânsito. Porque os parques não pediram autorização, porque não vale a pena chamar as autoridades, e os escuteiros assumem a posição de polícias ou corte de trânsito. É assim, uma salvaguarda, se calhar, convém comunicar a atividade e apenas marcar aqui atividade religiosa. Responsável pela atividade é o padre. Naquela opção de chefe de atividade, chefe responsável da atividade, contacto e o telefone do padre e o e-mail do padre, atividades religiosas. Acima de tudo, é uma salvaguarda para nós, porque já tivemos algumas situações na região e fora da região em procissões que podiam ter dado para o torto. No ano passado, em outubro, tivemos uma procissão na zona de Viseu em que um carro acabou por parar em cima do elemento que ia à bandeira. Não estava sinalizada, não havia forças de segurança e a partir daí é apenas uma pequena salvaguarda. Estamos a entrar no mês de maio com muitas procissões e muitos terços noturnos, já para não falar deste fim de semana, com muitas vias sacras, algumas delas por ruas com quadros vivos que são lentas, a cortar trânsito e não há forças de segurança informadas disso. Tipo de material e equipamentos que eu vou usar na atividade e depois que tipo de medidas de mitigação eu vou ter. Identificação do risco, colocação de medidas de mitigação. Aqui onde falo da equipa de prevenção e segurança eu tenho atrás identificado até 4 dirigentes. Se for uma atividade de secção, é colocar os instrutores e o adjunto que não esteja identificado atrás. Nada de repetir contactos que já estejam atrás. No caso de atividades de agrupamento, colocar os elementos justamente de chefes de unidade. Chefe de unidade da primeira, contacto telefone. Chefe de unidade da segunda, contacto telefone. Se não estiverem atrás identificados.
Havendo atrás essa identificação, um dos 4 contactos anteriores, já não coloca-se aqui nada. Medidas de prevenção. Se vou ter alguma medida extra para além do que aparece aqui. Normalmente, uma atividade náutica. Se vou ter barcos de apoio, se vou ter cordas, se vou ter boia torpedo. Aqui são medidas extra que sejam contempladas na aprovação da atividade. O último ACANAC, que as coisas podiam ter corrido muito mal, daí ser uma salvaguarda que nós fazemos. Atenção às fichas de saúde dos elementos. Por favor, no início do ano, tentem atualizar as fichas de saúde. Continuamos a ter fichas de saúde brancas e elementos com alergias, com medicações, com muitas necessidades. Daí, atenção às respectivas comunicações e às respectivas atualizações das fichas. E depois temos aqui o fecheiro. O fecheiro tem apenas uma limitação. É um fecheiro que pode ser submetido até 10 megas. No caso de ter vários fecheiros, faço uma pasta, faço um zip, submeto um zip. Como ao bocado o Miquel falou, eu desenho no Google, tenho um KML, sendo um dirigente mais à moda antiga, tenho uma carta militar, risco o RAID, marco o exposto à carta militar, tiro uma foto, anexo a carta militar aqui, para as entidades externas terem uma noção de que vai ser o meu RAID. Qualquer uma das soluções é viável. Se tiver mais que uma foto, crio um zip. Isto aconteceu. Não é inventado por nós. Eu, se calhar, se fosse um elemento meu, não sei até que ponto eu iria levá-lo para uma atividade, mas houve uma dirigente que fez isto. Efetuou uma comunicação de uma atividade em que diz que tem um elemento com risco de morte súbita. A delegada de saúde me encheu, contactou o responsável de saúde, não foi o chefe de atividades, mas sim o responsável de saúde, é o elemento mais diferenciado. Tendencialmente será a pessoa com quem ela mais irá conseguir falar tecnicamente. Me encheu todo o sistema e mandou esta respectiva comunicação, informou todos os corpos de bombeiros da zona o que é que iria acontecer, quem era o elemento, passou os contactos dos respectivos elementos. Os delegados de saúde conseguem e acompanham as nossas comunicações. Às vezes uma pessoa pensa que é mais um performance. Não. As câmaras, a autoridade, as forças de segurança, os delegados de saúde leem as nossas comunicações. Atualmente o formulário teve um extra, que é instalações sanitárias, origem da água, origem dos alimentos, acondicionamento dos respectivos alimentos. A autoridade de saúde começou a fazer muitas perguntas por e-mail. Uma entidade externa começa a perguntar muitas vezes a mesma coisa, se calhar analisamos e é necessário acrescentar ao formulário. Foi o que fizemos. Colocámos esta informação porque as entidades de saúde precisam desta informação. Tivemos uma delegada de saúde, chegou em setembro ao Serviço de Saúde da Arouca e começou a fazer um parecer para cada comunicação feita para DRAV. Ao fim de 3 semanas disse que não valia a pena, começou a ler, preenchia a informação necessária e mandava sempre a mesma informação. Porque DRAV é o local de atividades que mais atividades temos por fim de semana. Por isso a técnica começou a ver que era uma coisa muito repetitiva e na altura até nos ligou a perguntar o que é que DRAV tinha de tão... Porque depois não há condições, ela conhecia a zona, casas de banho, água limitada, não havia contactos e começou a achar estranho ter 5, 6, 7 atividades por fim de semana. E daí, nesta altura, ela dá um parecer normalmente igual mais ou menos, verificando estas condições, normalmente aqui para a saúde pública. Semana passada foi acrescentado uma nota. Bloqueamos a data de submissão
Se a comunicação da atividade for a menos de 14 dias, aparece a vermelho. Se for a mais de 14 dias, aparece a verde. Temos um regulamento nacional para cumprir, temos entidades externas a reclamar, por isso tivemos que colocar esta nota. De janeiro a março, tivemos 380 atividades comunicadas. Apenas 20% das atividades foram comunicadas a mais de 14 dias de antecedência. Daí tivemos que colocar esta nota a informar esta limitação que estamos a ter, para os agrupamentos tomarem um bocado de consciência. A comunicação não é só para nós. As entidades externas têm que ter tempo para poder ler, ver e informar os respectivos elementos e os respectivos meios. Se houver um problema de socorro, são eles que nos vão ter que nos socorrer. Mas só vão socorrer se souberem que nós estamos, quantos estamos, é que socorrer 5 pessoas é diferente de socorrer, se calhar, uma expedição com 20 ou 30 elementos. O número de viaturas é diferente. Mas para isso eu tenho que ter tempo para poder analisar as respectivas comunicações. Esta autorização acontece porque é um PDF que é enviado com dados pessoais do chefe de agrupamento e dos respectivos dirigentes e é enviado para uma sequência de várias entidades. Daí temos esta informação a ser colocada. Situação de cancelamento é a mesma situação do que a edição. Eu respondo ao e-mail da atividade, colocando em CC todos os e-mails que parecem listados. Sim, cancelamento é por e-mail, sim, como qualquer edição é por e-mail. Mas há uma coisa, uma ressalva que eu quero dar. Há um elemento que eu previ 14 lobitos e na redação vou ter 13 lobitos. Não vamos editar todas as entidades por causa de um elemento. Temos também ter uma noção que há uma diferença de 3, 4 elementos, muda o local da atividade, sim. Apenas mudar um elemento ou porque a atividade vai atrasar meia hora, não vale a pena. Também temos de ter alguma noção das coisas. Atualmente, cumpre todo o nosso regulamento escotista no envio das comunicações para dentro e para fora da região que nós estamos, agrupamentos, centros e campos escotistas, agrupamento mais próximo. Cumpre todas o que a lei nos exige a nível de entidades externas, câmaras, forças de segurança, comandos subregionais, delegados de saúde, unidades de saúde pública, áreas protegidas, parques nacionais de nível ICNF, equipas de montanha. Temos um dashboard em tempo real que é usado e disponível para todos os serviços municipalizados e serviços regionais. Fazemos o apoio a equipas de retaguarda, missões. Temos outras plataformas de apoio livre e para nós ainda o fará em breve. Para nós o CIE ainda é uma fase piloto. Nesta altura só está para os agrupamentos. Vamos no final do mês de junho, que é quando ele faz 6 meses de aplicação, analisar, ver o que é que temos a melhorar, seja do lado do GeoScout, seja do lado do CIE, para dizer que temos a plataforma a funcionar e a comunicar entre plataformas. Temos uma interoperabilidade entre plataformas. Dúvidas até agora? O pessoal está todo esclarecido, estou a ver. Não havendo dúvidas, vamos avançar para Quick Capture, uma ferramenta que nós desenvolvemos, que é usada por forças de segurança, bombeiros a nível nacional, a nível de serviços municipalizados, a nível de câmaras, é usado por várias. É uma plataforma de comunicações em tempo real. É instalável para dispositivos móveis. Aqui apenas temos uma limitação. É obrigatório o equipamento ter GPS, porque o objetivo é eu clico no ícone e automaticamente ele tira a minha coordenada GPS e envia uma informação.
Esta aplicação, o agrupamento, neste caso, os dirigentes podem usar a credencial do agrupamento para aceder à plataforma. Os elementos nunca podem usar a credencial do agrupamento. Querem usar, mandam um e-mail para siga.esquijo.pt a solicitar a credencial do jogo de cidade. A região de Viana, no primeiro encontro do Acaré, em Vitrine de Piães, usaram esta aplicação dos exploradores. Era uma credencial específica para a atividade, foi usada, só tinha acesso à comunicação do jogo. A credencial de agrupamento tem muitas permissões e dá acesso a várias coisas. A credencial de jogo de cidade apenas é usada por aplicados para o jogo de cidade. Não permite outras aventuras a nível da GeoScout. Mesmo sistema, login, user, carregar o projeto. Nesta altura o projeto chama-se Jogo de Cidade. Nós definimos 10 equipas. Não é Patrulha Lobo, Patrulha Águia. É estas 10 equipas. Porquê estas 10 equipas? Estas 10 equipas têm, cada uma delas, uma cor específica. Se eu escolher estas 10 equipas, cada uma delas tem uma cor. Se eu meter na opção outros, e eu meto o nome da minha patrulha ou da minha equipa, ou do meu bando, fico tudo a cinzento. E o objetivo aqui é, quem estiver a ver a informação em dashboard, conseguir analisar e ver a informação a acontecer em tempo real. Seleciono a equipa, seleciono o posto. Por defeito, esta aplicação tem 10 postos. Eu tenho que tirar uma foto. Até pode ser um checkpoint, um posto virtual, em que os elementos têm que fazer uma dinâmica. Tiro a foto e automaticamente eu fico com a informação pintada da posição GPS do jogo. Cada posto, cada equipa é uma cor, cada posto é um gradiente. A informação fica já referenciada ao momento, com data e hora da foto, nome da equipa, nome do posto e a respectiva foto anexada. Temos isto em jogo de cidade e há 2 anos e no ano passado, numa necessidade do núcleo Mondego Sul, foi criada a mesma coisa para equipas de retaguarda. A mesma sequência, 10 equipas, temos os 10, neste caso temos 6 checkpoints e fizemos o mesmo cenário. Eu pico o ícone, ele tira-me a minha coordenada GPS, envia para o sistema e eu consigo acompanhar, consigo fazer monitorização dos elementos sempre que eles fizerem um checkpoint. Não é como os AirTags que é em tempo real, não. É sempre que eu picar no telemóvel, ele envia-me a informação. Pode ser, nós temos estado preparamos esta aplicação justamente para jogos de cidade, em que eu a cada passo vou pedindo às equipas, tipo de meia hora, fazem uma picagem num ponto e eu consigo ir acompanhando, por exemplo, num raid. Eu quero acompanhar a posição em que eles estão num raid. A cada meia hora fazes um check. E ele vai picando sempre o ponto e vou acompanhando em mapa. Chego e tenho um posto virtual em que tenho que preencher um pequeno formulário, qualquer coisa. Tiro a foto ao formulário, o dirigente já consegue estar a ver o formulário. Alguns de nós às vezes usamos o WhatsApp para os guias nos enviarem as provas durante a atividade. Aqui é um modo similar. Só que aqui, enquanto ali é no grupo WhatsApp, aqui eu tenho a posição GPS em que ele está naquele momento em que está-me a mandar a informação. Foi usado no primeiro encontro do Acaré, foi usado no acampamento de núcleo de Famalicão pelos pioneiros, foi usado na Semana Nacional da Proteção Civil em Abrantes, tem sido usado como equipas de retaguarda. Temos alguns agrupamentos que já pediram credenciais e têm estado a usar em algumas atividades. Isto apenas tem uma limitação. Ao fim de 5 dias, os pontos e as fotos aparecem no mapa. A cada 5 dias isto está a limpar tudo.
O pior cenário é ter dois agrupamentos a jogarem no mesmo sítio à mesma hora, porque as credenciais são únicas para todo o país nesta fase. Podíamos ter vários mapas, mas como ainda é uma fase piloto, em que até temos uma boa adesão por parte dos agrupamentos, deixámos estar com uma plataforma única, credencial única, e neste caso os agrupamentos têm que gerir. O agrupamento A vai do 1 ao 4 e o agrupamento B começa do 10 para cima. Nesta altura é a solução que nós temos. Qualquer agrupamento que queira é mandar um e-mail que nós tentamos responder logo que possível. Luís, neste caso, esta aplicação dá para, em vez de marcar o ponto totalmente, depois pedir para ser um ponto contínuo, ou não? Não. Ok. Neste momento, isto é feito mesmo como checkpoints. Eu marco o ponto e ele envia uma informação no meu momento de enviar a coordenada, no momento em que eu faço a picagem. Eu posso marcar várias vezes o mesmo posto e vamos tendo sempre uma escala ao longo do tempo. Era mais para nós usarmos o Sim. mapa e o Sim, SAR Topo e podia ser uma ferramenta que pudesse substituir isso, ou seja, neste caso já percebi que não, é uma ferramenta diferente, tem outra função. Sim, isso poderíamos entrar por aí. Eu no ACANAC usei isso na equipas da Proteção Civil, mas aí depois entra um bocadinho no RGPD, na privacidade, o reporte contínuo, podemos estar a entrar em áreas muito sensíveis, por isso é que nós fomos evitando esse pormenor que a própria informação que nos foi chegando não vamos entrar por aí porque isso é que metemos, quase que metemos um AirTag em simultâneo. E por isso o pessoal a nível jurídico não nos aconselharam esse tipo de solução. E já é uma solução, eu marco o ponto, envio informação àquele momento, àquela hora, àquela posição GPS. Obrigado, Luís. João, deixa-me só apresentar uma coisa. Estas credenciais, se vocês quiserem usá-las a nível de agrupamento, podem usar. Estas credenciais apenas acedem ao formulário de formação. É o que nós criamos, um formulário de formação. Para os agrupamentos que quiserem experimentar, explicar aos outros dirigentes para não estarem a usar a credencial do agrupamento e fazer, por favor, não façam testes no formulário de atividades de agrupamento. Porque aí estou a enviar informação para todas as entidades. E à moda de bom português, não somos nada meigos no número de elementos. Nós apanhámos 2 formulários de teste em que 500, 600 elementos envolvidos na atividade. As entidades externas começaram logo a atirarem-se. E daí nós optamos por criar este formulário. Este formulário apenas comunica para o chefe de atividade. O chefe de agrupamento, entidades externas, o geral, não recebem. Da minha parte, estou disponível agora para questões. Alexandrina? Sim, Alexandrina. Olha, é assim, eu acho que não tem nada a ver, mas só para ter a certeza. Imagina que nos esquecemos de comunicar uma atividade e acontece de algum miúdo um acidente. Não implica nada com o seguro. Não. Nesta fase, não. Nesta fase, o seguro, a comunicação da atividade ainda não é uma exigência do seguro. Ok. Tá, obrigada. Mas há um pormenor. Se esquecerem de comunicar a atividade, por favor, não façam a comunicação da atividade com a atividade a decorrer. Ou se por acaso o fizerem, não metam que a data, a hora que começou, metam a data a começar daqui a meia hora, ou daqui a 1 hora. Sim. 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 A obrigatoriedade é comunicar às entidades externas da respectiva atividade. Se por algum momento se esquecerem da atividade ou
estou em cima da atividade a começar, faço a comunicação, mas para começar daqui a 1 hora. Não façam como já tivemos uma situação, num sábado de manhã foi feita uma comunicação com a data de início no dia anterior, na sexta-feira. O chefe de gabinete do Presidente da Câmara correspondente, na segunda-feira de manhã, ligou para a Junta Central caiu na nós, na equipa nacional, e depois a equipa nacional caiu no chefe de atividades. Enfim, puto é leal, eu sei, mas é preferível atrasar o início da atividade do que depois estarmos a ser indesejável alguém reclamar connosco por causa disto. Convém ser para aí 15 dias antes, não é? É assim, normalmente as entidades externas estão a pedir na casa dos 14 dias, que é para permitir, à quarta-feira, de 15 a 15 dias, ao briefing da Proteção Civil. De 15 a 15 dias à quarta-feira, todas as entidades da Proteção Civil, bombeiros, PSP, INEM, GNR, todas essas entidades se reúnem. O objetivo é dar tempo de pelo menos eles poderem passar a informação entre eles, poderem dividir informações e partilhar questões. Daí os 14 dias. Vocês aí, no caso de Carboeira, nesta semana receberam um pedido de Barcelos. É uma situação que nós achamos estranha, já tentámos falar com a própria Câmara, mas é uma exigência que é a ocupação de via pública. A impressão que dá é que eles não estão a par do que se passa. Porque nós nunca recebemos semelhante coisa. E eles fizeram a resposta no dia a seguir a que tinha acabado a atividade. Câmara de Barcelos tem estado a ser muito irredutível no sentido da ocupação de via pública. Enfim, Luís, se não te importar, a parte da ocupação da via pública tem uma legislação específica. Sim. Por exemplo, obriga até 30 dias de comunicação, ou se forem 2 conselhos, 60 dias de antecedência para a ocupação de via pública, que não é supostamente o que nós fazemos na maior parte das nossas atividades. Sim. Ou seja, normalmente nós fazemos na atividade, nós vamos num caminho, não ocupamos a via pública. O mesmo não acontece, por exemplo, nas procissões e outros eventos que andam mesmo no meio da rua. Aí, esta comunicação, mesmo religiosa e não onerosa, obriga à comunicação em 30 dias, ou no caso de ser 2 conselhos, a 60 dias de antecedência. Sim. A Câmara de Barcelos, dos 308 municípios, é o único que está a exigir comunicação da ocupação de via pública. Por isso temos um problema aqui bem perto de nós. É um problema de vizinhança. Mas não ocupou a via toda. Sim. Aí normalmente é o que tem estado a acontecer. E em Barcelos, muitas vezes, a maior parte dos agrupamentos não dá resposta à ocupação de via pública. E certamente é por causa deles terem uma freguesia chamada Via Todos. Sim. Natália. É o seguinte, é mais ou menos, mas o Gabriel já mais ou menos falou. Porque realmente as nossas atividades, acho que não é ocupação de via pública, é porque nós não estamos instalados no meio de uma via durante X tempo, um grande número de pessoas. Nós apenas vamos a caminhar meia dúzia de pessoas na berma, quer dizer, não é ocupação de via. Sim, mas aí é uma interpretação que aquela chefe de divisão tem das nossas atividades e já tentámos explicar, já tanto nós, equipa nacional, como a própria junta de núcleo, tiveram reuniões e ela continua com essa ideia, continua a mandar e-mails sempre. Por isso... E então estamos sujeitos a taxas e tudo mais? Não. Aí apenas no nosso caso é apenas um performance de responder, que é para, acima de tudo é para eles terem a noção de por onde é que nós vamos andar. Mas Literalmente também, o que lá diziam, eu interpretei assim, é tipo, que não tinham nada a ver em dar parecer porque estávamos a realizar a atividade num espaço privado.
Mas se fôssemos ocupar a via pública, tínhamos que fazer isto, 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 isto. Eu percebi assim. Sim. Só tínhamos que dar resposta se fôssemos fazer isso. Sim, basicamente tu vais fazer uma atividade no teu local de atividade e eles, como é privado, eles não se pronunciam. Mas se fizeres o raio na via pública, deverias preencher o documento que a Câmara de Barcelos existe para a ocupação da via pública e identificares o raio todo que tu vais fazer. Basicamente é isto que eles estão a exigir. É um bocadinho estranho, mas nesta altura é uma exigência, é um e-mail que eles estão a mandar. A maior parte dos agrupamentos de Barcelos, especialmente que são aqueles que estão mais rotinados a isto, se fizerem raids, respondem, não fazendo raids, ignoram o e-mail. Porque normalmente ela dirá sempre, se nós fizermos a atividade num terreno privado, ela diz sempre que não tem nada a opor-se porque o terreno é em área privada. Dúvidas, questões? Toda a formação com o template oficial está no site do departamento, assim como o respectivo manual está no site do departamento. Normalmente no site do departamento está sempre a versão mais atualizada das nossas comunicações. Quem gostar um bocadinho de história consegue ver a evolução das respectivas formações que foram dadas por anos, consegue ver que a plataforma iniciada em 2020, tornada pública para a associação em 2021, para a apresentação atual agora, mudou radicalmente. Sim. Há uma base inicial, mas acima de tudo tivemos uma evolução de toda a plataforma porque começámos a lidar com entidades externas. E cada entidade tem as suas respectivas necessidades, funcionalidades, e sempre que uma entidade externa começa a pedir muita coisa, ou começa a haver a mesma entidade externa, mas de vários sítios a pedir a mesma informação, nós, equipa nacional, optámos por reunir, procurar o fundamento legal da mesma situação e atualizar o respectivo formulário. Daí estas constantes evoluções e melhorias feitas ao longo do projeto. E para complementar o que o Luís está a dizer, também peço que estejam atentos às alterações que forem surgindo no GeoScout. Esta sessão irá estar partilhada no YouTube durante os próximos tempos. Logo que existam alterações significativas, será retirada de maneira a não contrariar o que está, mas vai estar disponível no YouTube, na página da Junta Regional. Por isso, se alguém quiser aceder posteriormente a esta formação ou quiser mostrá-la a outros dirigentes, não hesitem, é no site, no YouTube da Junta Regional. Vão lá, vai ficar gravado durante o próximo mês pelo menos. Depois ficará pendente de existirem novas atualizações ou não na plataforma GeoScout. Obrigado. Depois o Luís faz umas correções, o João edita e metemos notas por baixo com as alterações. Pode ser, pode ser. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Vou passar aqui o micro ao Aníbal. Ora bem, então mais perguntas. Aproveitar enquanto temos aqui um quarto de hora, 20 minutos, salvo erro, não é? Sim. As dúvidas que irão aparecer quando estiverem a trabalhar na plataforma. Pessoalmente temos aqui, se calhar, alguns formandos que se não têm o acesso. Portanto, e sem o acesso também não conseguem tirar as dúvidas, se calhar que eventualmente têm depois quando estiverem na prática a fazê-lo. Mas de facto este vídeo que depois vai ficar disponível no YouTube, na nossa página, vai ajudar depois a isso, a vocês poderem fazer aqui algum acompanhamento do que o Luís partilhou. Ora bem, então sendo assim, não havendo mais perguntas, primeiro de tudo agradecer ao Luís a disponibilidade para poder dar esta formação. Também agradecer a vocês aqui a vossa presença e também agradecer especialmente aos que estiveram no canal do YouTube, porque mesmo sem dar créditos de formação, portanto, fizeram questão de assistir à formação. Nós chegámos a ter quase 50 pessoas em direto a assistir ao YouTube, para além dos que estão agora aqui no Zoom,
os que estão aqui no Zoom, volto a repetir para quem eventualmente possa não ter ouvido no início, quem está no Zoom é porque foi selecionado para o curso e desta forma atribui os créditos. Quem está no YouTube não vai ter os créditos, tem a formação naturalmente. Então agradecemos a vossa presença e também então deixar novamente a nota, a nova formação, tanto em maio, Sistema de Progresso, e vou passar a palavra então ao nosso Alexandrina. Alexandrina, querias falar alguma coisa? Olha, era só para tirar o canal do YouTube, é só pôr Junta Regional Viana do Castelo, é o que aparece? O João vai esclarecer, depois vai colocar possivelmente no site, não é? Ok, está bem. Tá, obrigado. Sim. Qualquer dúvida ou questão, mandar por e-mail para aqueles que não têm o meu contacto. Do outro lado da mensagem, estou para tentar vos esclarecer. Acima de tudo, é tentar fazer a comunicação. É com a prática que nós vamos evoluindo. Até ao final do mês, também no site irá ficar um pequeno Word, que é a planificação de uma atividade com as perguntas normais da GeoScout, que possa ser entregue também aos elementos durante uma reunião, de modo eles também, ao prepararem a respectiva atividade, também ajudarem o próprio dirigente a responder às respectivas perguntas. Porque a atividade não é responsabilidade apenas do dirigente que faz a comunicação. Tem que haver um enquadramento todo por trás e toda a gente tentar ajudar na respectiva comunicação. Porque foi só uma pessoa a pensar em toda a comunicação sem ajuda, custa. Cristina? Olha, só fiquei com uma dúvida há bocado, entretanto, agora é que me lembrei, estou aqui a olhar para os apontamentos. Aqui o ArcGIS do Kiko Capture, que é do jogo de cidade, as credenciais são as mesmas que nós entramos no GeoScout. É sim. Os dirigentes, certo? Sim, os dirigentes sim. Os elementos é mandar um e-mail para nós e nós mandamos uma credencial nova, uma credencial que possa ser partilhada pelos elementos. O e-mail é para a equipa da Proteção Civil, certo? Sim, sim. Porque assim, o objetivo é o agrupamento, os chefes podem usar a credencial, vocês vão ter que disponibilizar a password. E a password permite-vos fazer comunicação de atividades, aceder aos dashboards que são disponíveis. A password do jogo de cidade só permite jogo de cidade. Não dá muito mais funcionalidades, daí é apenas essa que é partilhada com os elementos. Normalmente pedem a credencial, nós mandamos a credencial, o manual de utilização e o link para o respectivo dashboard do jogo de cidade. Com um jogo de pista não dá. Pode dar. Dá? Sim. Sim. Nós estamos a falar de jogo de cidade, tens uma equipa, vais acompanhando a evolução da mesma entre postos, ou vamos supor, estás a fazer um raid e sabes que entre postos vais precisar de 40, 50 minutos. E dizes à patrulha ou à equipa, cada meia hora ou cada 15 minutos ficas sempre no mesmo posto, no posto 3. Quando chegas ao posto 4, no continuidade do raio, ficas sempre no posto 4 até mudares. Tu vais tendo as bolinhas, são as posições GPS a cada picagem, a cada intervalo de tempo. E nós, estes aqui também, os dois, devemos instalar ou no computador ou no telemóvel para termos as aplicações todas do... Sim. Normalmente o Quick Capture convém que seja no telemóvel. E para teres o GPS. E ser aquele equipamento que normalmente os elementos usam. Já tivemos agrupamentos que usaram a aplicação do Quick Capture, a versão jogo de cidade, para fazer a planificação de uma atividade. Tu vais fazer o raio de preparação da atividade e até um ou dois dirigentes que vão e depois querem informar os outros. Então vão, fazem a picagem e depois, em reunião, conseguem ver os pontos com fotos da atividade para assinalar pontos críticos, zonas mais complicadas. Em vez de estares a recolher com as fotos e depois tentares ver no mapa onde é que foi aquela foto ou aquele pormenor naquele cruzamento, assim na aplicação ficas automaticamente com essa informação georreferenciada.
À exceção à extinção. Desculpa, só durante os tais 5 dias, porque este é o Sim. que limpa, Sim. não é? Sim, é sim. Mas se por algum momento tu precisares do que está, nós é mandar um e-mail e nós enviamos o histórico, dizes-me a zona e digo, nos últimos X tempo, envia-se essa informação. Por exemplo, a equipa do Porto que preparou o Tudo ao Molho, que é uma atividade de caminheiros, fizeram o raid de preparação, pediram-nos o export daquela zona, nós mandámos a informação para Google Earth e eles no Google têm a posição e têm a foto associada ao projeto. E depois estiveram a discutir e depois acabaram por, como havia ali duas zonas mais complicadas, acabaram por mudar essa informação. Mostra aí a mensagem do Abel, se faz favor. O Abel pergunta se pode partilhar o ecrã, mas que o que dá algum erro na criação de uma atividade no Geoscope. Acho que aqui a questão é portanto, onde ele começou a registrar a atividade, não é? Sim. Não. Primeiro a atividade é feita na GeoScout e só depois é que fica disponível no CIE. Exato. Sim. E fiz o registro de atividade no CIE e depois de guardar cliquei no GeoScout. Não. É ao contrário. Primeiro o GeoScout e só depois é que é o CIE. Eu crio uma atividade na GeoScout, normalmente ao fim de 15 minutos a mesma está disponível no CIE para ser carregada com informação, nome, objetivos pedagógicos, número de elementos e local da atividade. Portanto, a ideia é o GeoScout alimentar o CIE e não o Sim. inverso. Sim. Mas ele partilha a imagem a ver, para a gente ver. Pois, o problema é que eu não consigo partilhar, Catarina. Ok. A questão é que ao bocado mostrar um ecrã em que apareceu o CIE e depois o tal verdezinho GeoScout. E quando eu vou lá ao e depois de eu registrar a atividade no CIE, vou ao GeoScout e ele aparece uma nova janela em que diz carregar a atividade do GeoScout. Ok? Sim. Pronto. E ele diz, e depois aparece uma coisa laranja que diz a transferir atividades do GeoScout. Sim. Ou seja, ele só no CIE só valida depois de estar no GeoScout? Sim. Eu só vou pedir ao Carol e ao Pedro para comentar para não seja meio compartilhado. A Bíblia consegue dar permissões ao Gabriel para partilhar a ecrã, se faz favor. Quem que ele está? O João estava a pedir para fazer esta pergunta. Então fica a ideia que era o contrário. O INPE está no CIE e depois, ao clicar no GeoScout, ele ia assumir isso. Mas ele tem credenciais. Não, o inverso. Primeiro registrar no GeoScout e depois pensar em importar no CIE a partir do GeoScout. Ok. Eu consigo mostrar os que estão aqui, os que estão no consigo. Vou mostrar ao pessoal que está aqui na reunião, se tem que mudar aqui. Tem aqui o CIE. E esse é o formulário que aparece. Vou carregar no botão. Por exemplo, essa atividade de agência foi criada, só tenho que carregar aqui. Mais nada. Isto é o que aparece. Aparece as atividades que cá são dos GeoScout. E não no nada. Pois, exatamente isso. Só que depois não aparece ok, Gabriel? Porque o agrupamento, nesta altura, não tem nenhuma comunicação ativa. O GeoScout, correto? Sim, sim. Não tendo nenhuma comunicação feita GeoScout, automaticamente não é disponível nessa janela. Essa janela só permite visualizar comunicações já efetuadas. Okay. Obrigado, Abel. E é a line, exatamente. Mais alguma coisa?
este tipo de perguntas são importantes porque é de facto o que depois vai acontecer na prática quando vocês puserem a mão na massa, não é? Era precisamente essa a questão. Quando estivermos com a mão na massa, há bocado falou que este vídeo vai estar online e no YouTube cerca de um mês, mas em caso de dúvidas, esclarecimento, contactar quem? sig@escotismo.pt. Sim, quem responde sou eu na mesma, mas é questões mesmo GeoScout para termos uma noção quando nos pedem relatórios de nível nacional. João, se puderes Colocar o e-mail. o meu partilha. O e-mail é este. Ok, então, Sempre que tiverem dúvidas. E este e-mail é ou eu ou um colega meu que é o Carlos, normalmente no prazo máximo de 24 horas nós damos resposta. Sim, e-mails enviados às 3 da manhã, possivelmente ou às 9 ou só às 7 da tarde. É que o pessoal ainda vai tentando dormir dentro do possível. obrigada. Ela. Esta integração do GeoScouts com o CIE apenas está disponível na vista de agrupamento, para já, certo? Sim, certo. Pronto, era isso. Sim. Tens de ter permissões de agrupamento. Normalmente esta vista está disponível para o chefe de agrupamento e para a secretária de agrupamento. Porque normalmente são mais eles que têm que gerir esta parte das atividades. Como estamos em fase piloto, ainda só limitamos aqui. O objetivo é atribuirmos a todos os chefes de unidade a possibilidade de poder efetuar o carregamento da respectiva comunicação. Mas esta funcionalidade começou a 1, 2 de dezembro. Tivemos a sorte, fizemos o forcing para apanhar o fecho do CIE, o início do ano escotista, a nível de censos, e agora fizemos a avaliação, estamos a tentar implementar do mesmo modo com que, neste momento, atividades regionais, as juntas não as conseguem carregar. O objetivo é a mesma coisa se aplicar às juntas e aos núcleos. Nesta altura, vista de agrupamento, com permissões de agrupamento, atividades de agrupamento. E à partida, fecha por ano escotista. Neste caso, tu consegues ver as atividades todas do último ano escotista e as que já fizeste este ano. No próximo ano só vais ver as deste ano escotista e as do início do ano. A cada ano escotista ele vai apagando, vai desativando as anteriores. Ok? Mais alguma questão? De qualquer das formas, mesmo sendo uma atividade criada na vista de agrupamento, pode perfeitamente depois ser adaptada à secção, dependendo depois dos participantes. Isso é irrelevante. É só a questão de quem vai gerir aquele registro. Mais nada. Sim. Neste momento, o carregar a informação via GeoScout tem mesmo que ser só para a vista de agrupamento. Nós queremos ver se até a final de maio a vista de unidade, o perfil do chefe de unidade consegue também obter essa informação. Estamos em trabalhos com a equipa do CIE. É fácil, tu não defines no GeoScout que tipo de secção é que vai participar, ou defines? Tu defines o número de participantes por secção. Sim, mas tu sabes se são exploradores, lobitos ou pioneiros. Sabes, pelo número. Tu fazes a separação da atividade por número. O pior cenário é quando tens mais que uma secção e atividade. Pois, é isso que eu estou a dizer. Não há tipo um formulário para pioneiros, um formulário para exploradores. Não. Isso facilitaria, não havendo assim. Não havendo assim, a única solução que nós estamos a encontrar é se tiver mais do que uma secção, vista de agrupamento. Tendo apenas uma secção, passa disponível para essa vista de unidade. Só que isso obriga a trabalho do lado CIE. Porque para nós é direito, mas para eles tem que conseguir fragmentar em função do número de elementos. Do mesmo modo com que eles não carregam, por exemplo, o número total de elementos. Carregam apenas o somatório das secções mais os dirigentes. Pode não ser exatamente assim tão simples, mas ok.
Sim, é a programação. Por causa disso é que ainda estamos em fase de teste, daí nós dizemos que a funcionalidade do CIE ainda está em trabalho. Que o GeoScout não tem para depois permitir a triagem. Podia obrigar ali à criação de outro tipo de... Não interessa, pronto, não é para aquilo. Mais questões? Então, antes de dar a parte protocolar ao nosso secretário regional de adultos, que eu gosto muito desta parte, também agradecer aos que estão aqui na sala, ao João, ao Santos e ao Gabriel também, e quem está desse lado aí, ao Abílio, ao Catarina e à Isabel, portanto, também são todos o back-office desta formação, para além dos que estão aqui visíveis. Portanto, agradecer a todos e mais uma vez a vossa presença também. Gabriel, parte que mais gosto. Bem, muito obrigado pela vossa participação. Tenho aqui só alguns recados para vos dar, que é não só o pessoal que está aqui na formação, e muito obrigado por participarem, mas também a quem nos vê no YouTube. O YouTube é ligeiramente diferente, ou seja, apenas consegue ver essa câmara e a apresentação, ou seja, não vai conseguir ver quando a nossa câmara se dividiu, não consegue ver os comentários, não consegue ver ninguém do pessoal que está a participar na chamada do Zoom, por motivos como devem compreender, só os formadores e a apresentação é que estão divulgados. Não hesitem, no entanto, de divulgar, não aparecem, mas nós podemos fazer lá umas edições se quiserem. O João é máquina nisso. Está aqui o nosso expert da parte informática. Muito obrigado por isso. Vai também ser disponibilizada uma pasta, uma drive, onde vão estar lá os conteúdos da formação. Por isso, vejam, mais informações vão estar disponíveis no site e no YouTube. E a partir de agora vamos tentar alimentar estas plataformas de modo a que essas informações estejam disponíveis o melhor possível e que as pastas e os conteúdos sejam quase sempre disponíveis também. Ligaram o micro. E atualizados o mais possível. Estão a ouvir? O que não é uma desvantagem, podes continuar a falar, é só para saberem que ninguém te está a ouvir, mas quando acabares, acabou. O micro está feito. É o que faz ter dedos compridos. Estão a ouvir agora? Sim. Vou ter que repetir tudo de novo? Não, nós percebemos. Não é só para dizer que vão estar disponíveis no site da Junta Regional, procurem por terças formativas, e no site do YouTube, onde vamos ter esta formação, os links com as pastas da Drive, onde vão estar os conteúdos, e qualquer dúvida que tenham, não hesitem em chatear o Luís, que ele está aqui para trabalhar. Por isso, não hesitem. Muito obrigado pela vossa participação, muito obrigado a toda a gente que participou na organização, muito obrigado a toda a gente que nos vai ver no YouTube e que está no YouTube para aprender e a registrar as atividades da melhor forma. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a dizer. Eu só tenho mais uma coisinha, que é para fazerem depois a avaliação na cordilheira, só depois da avaliação feita por vocês. Não se ouve, Danilo. Não se ouve. Vão receber uma notificação para fazerem a avaliação da formação na Cordilheira. Portanto, só dessa forma depois é que fica concluído o processo formativo para a atribuição dos créditos. Depois tomem isso em atenção, se faz favor. É bom receber o e-mail, mas depois vou cumprirmos a Cordilheira. Isto começa também, a Cordilheira é outra plataforma que está agora também em evolução. Vamos começar a usar as ferramentas da melhor forma e dar mal feedback. Obviamente que há coisas, perguntas que podem não estar adaptadas exatamente à formação. Por exemplo, se falarem do formador, obviamente, muitos elogios. Está bem? Muito obrigado por tudo. Vou pedir uma grande salva de palmas para toda esta gente aqui que está aqui a trabalhar e vou aldrabar isto ao João e vou mostrar isto tudo aqui. E até o João está aqui, nós temos aqui um grande back-office. O João fugiu porque é muito envergonhado. Mas pronto, muito obrigado por tudo. Alguma coisa que precisem, repitem. Nós estamos cá para ajudar, está bem? Continuação de uma boa noite a todos e até ao próximo. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. O João não precisava de fugir, que nós estamos a vê-lo na mesma na câmara.